Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Muito bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos trabalhar agora na apostila de português, tá? Para isso, a prof convida vocês a estarem abrindo a apostila na página 102. Página 102 de português. Nós vamos trabalhar com formação das sílabas. Por exemplo, aqui é a foto do quê? Do lagarto, né? Lembra do texto? Do lagarto troca de pele? Muito bem. Aqui nós temos a palavra pele, mas ela está separada em duas sílabas. Primeira sílaba, pé. A segunda, lê. Muito bem. Agora nós vamos analisar a sílaba P, ela é formada por... O P é o quê? Uma consoante e a letra E é uma vogal. Na sílaba lê, a letra L é consoante e a letra E vogal. Muito bem. Quando uma sílaba ela é composta por consoante e vogal, ela é chamada de sílaba CV. C de consoante, V de vogal. As sílabas são formadas de várias maneiras. Veja estes exemplos. Vamos analisar aqui, ó. Da palavra lagarto, nós vamos analisar a sílaba lá e a sílaba to. Na sílaba lá, a letra L é consoante ou é vogal? Consoante. E a letra A? Vogal. Na sílaba to, a letrinha T é consoante ou vogal? Consoante. E a letrinha O? Vogal. Então, é chamado de sílaba CV, porque as sílabas são formadas por consoante e por vogal. Agora, na palavra ovo, a sílaba que está selecionada aqui é a sílaba O, ou a letrinha O. A letrinha O é uma consoante ou é uma vogal? É uma vogal. Então, é chamada de sílaba V, V de vogal. Agora, nós vamos analisar a palavra esperto, em especial a sílaba per, tá? Vamos ver então? Na sílaba per, a letrinha P é consoante ou é vogal? Consoante. A letra E é consoante ou é vogal? É vogal. E a letra R é consoante ou vogal? Consoante. Então, aqui na sílaba per, nós temos uma sílaba formada por consoante mais vogal mais consoante, né? É chamada de CVC. Consoante mais vogal mais consoante. Agora, na palavra troca, em especial a sílaba tro. Na sílaba tro, a letrinha T é o quê? Consoante. A letra E também é consoante. E a letrinha O, vogal. Então, nós temos consoante mais vogal, que é chamada de CCV. Consoante, consoante, vogal, tá? Mas isso a gente vai aprender melhor fazendo os exercícios, né? Vamos lá? Na página 103, atividade 1. Preencha o quadro e forme palavras que tenham duas sílabas CV. Siga o exemplo. O que são sílabas CV? C vem da palavra consoante, V da palavra vogal. Vamos ver o exemplo? R com A, ra. T com O, to. R é consoante, A é vogal. T é consoante, O é vogal. Que palavra que nós formamos aqui? Rato, rato. Agora com F. Qual vogal que nós podemos colocar aqui e uma outra vogal aqui para nós formarmos uma palavra que começa com a letra F? Se nós colocarmos aqui a vogal A, vai ficar Fá. Qual vogal que eu posso colocar aqui? O A também. Vai formar que palavra? Faca. Muito bem.
Nessa aqui é M e nessa S. Se eu colocar o E aqui e o A aqui, vai formar mesa. Nessa aqui, consoante B, consoante L. Se eu colocar a vogal O aqui, vai ficar bo. Se eu colocar a vogal A aqui, vai ficar bola. Ou a vogal O fica bolo, né? Muito bem. Na última aqui, consoante D, consoante D. Se eu colocar a vogal A aqui e a vogal O aqui, eu posso formar a palavra dado. Se eu colocar a vogal E e a vogal O aqui, posso formar a palavra dedo. Então, tem várias opções, tá bom? Vocês podem estar criando, desde que sigam o critério. Aqui só pode ser colocada vogal e aqui também. E tem que formar palavras, tá? Muito bem. Exercício 2. Agora veja esta palavra. Qual que é a palavra? Ela. Está separada em duas sílabas, né? Ela começa com vogal, né? Então, é vogal, o E é vogal, o L consoante, o A vogal. A vogal E forma a sílaba V de vogal e aqui a sílaba lá forma a sílaba CV, que é consoante mais vogal. Agora, nós vamos preencher o quadro com palavras que têm uma sílaba, que comece, né, com vogal e uma sílaba que tenha consoante mais vogal. Veja o exemplo. O primeiro, o, vo. A segunda aqui, qual vogal que nós poderemos colocar aqui para completar a palavra? V. A, V. Daí a gente coloca a vogal A, né? A, V. Agora aqui, A, nós já temos a vogal, temos a consoante, está faltando uma vogal aqui. A, se eu colocar o A, aba, aba, aba do boné, aba do chapéu, né? Agora aqui, nós já temos a vogal U, então a palavra começa com U, e aqui nós precisamos colocar uma consoante para formar a sílaba com a vogal A. Uva. Se eu colocar o V, eu formo a palavra uva. Agora aqui, vogal E, a consoante M, e aqui eu preciso de uma vogal. Qual vogal que eu posso colocar para formar uma palavra? Se eu colocar a vogal A, eu formo a palavra ema. Muito bem. Agora na página 104. Leia mais uma palavra. Sorte. Está separada em duas sílabas. Sorte. Sor, o S é consoante, O é vogal, R consoante. A sílaba T, T é consoante, E vogal. Então, nós temos a sílaba consoante mais vogal mais consoante e a sílaba consoante mais vogal. Continue a preencher o quadro com palavras que tenham uma sílaba que tenha consoante, vogal e consoante e uma sílaba que tenha consoante e vogal. Primeira palavra, ela já está feita. Vamos ver? Festa. Muito bem. Agora essa daqui. Tá faltando uma vogal aqui, uma consoante aqui. Nós já temos a consoante e a vogal aqui. Termina com a sílaba tá. Quais letras que nós podemos colocar aqui para formar a palavra? Se eu colocar a vogal U aqui e a consoante R aqui, eu formo a palavra curta, né? Curta. Agora aqui, com V, já temos no final a sílaba D. Qual vogal que eu coloco aqui e qual consoante aqui para formar a palavra? Se eu colocar o E e o R aqui, eu posso formar a palavra verde. Agora aqui, nós começamos a palavra com B, né? Precisamos de uma vogal e de uma consoante aqui. E a última sílaba começa com C. Vamos pensar?
Se eu colocar o A aqui e o R, eu formo a sílaba bar. O C eu já tenho, se eu colocar o O, barco. A última, eu já tenho a letra C, a consoante C. Eu preciso de uma vogal e de uma consoante para completar a sílaba que começa com T. Se eu colocar o E e o S, cesta. Coloco o A aqui e formo a palavra cesta. Agora vamos ler a palavra troca. Está separada também em duas sílabas. A primeira é composta por T consoante, R consoante e O vogal. E a sílaba K, C de consoante, A de vogal. Então, sílaba, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. Vamos lá para o último exercício. Continue a preencher o quadro com palavras que tenham consoante, consoante, vogal e uma sílaba que tenha consoante e vogal. A primeira palavra, prato, já está pronta. A segunda, eu já tenho a última sílaba pronta, termina com sa, C cedilha, A. Qual consoante, qual vogal que eu posso colocar aqui para formar a palavra que termina com sa? Se eu colocar a consoante R aqui e a vogal A, eu formo a palavra graça. Agora a palavra começa com T, termina com G. Se eu colocar R aqui, A aqui, eu terei a palavra traje, traje de festa. Muito bem. Agora começa com a consoante C. Eu preciso de outra consoante e uma vogal. E a última sílaba começa com M. Se eu colocar o R aqui e o E aqui, eu tenho a sílaba cre. Se eu colocar o E aqui, eu tenho a palavra creme. A última, letra F. E aqui a última sílaba começa com C. Se eu colocar R aqui, A aqui, eu terei a palavra fra e o O aqui, fraco. Muito bem. Número 5. Escreva as sílabas das palavras que você completou nas atividades dessa sessão e responda. Então, vocês vão observar as palavras que nós completamos, tá? E vão escrever aqui. Existe sílaba sem consoante? Nesses exercícios que nós fizemos. Existe sílaba sem consoante? Sim. Essas sílabas aqui foram formadas por vogais, né? Muito bem, foram formadas por vogais. Como na palavra ovo, né? Então, daí aqui vocês podem estar escrevendo. Existe sílaba sem consoante? Sim, existe sílaba sem consoante, como na palavra ovo. Agora, existe sílaba sem vogal? De todas que nós olhamos aqui, que nós aprendemos, existe sílaba sem vogal? Não existe sílaba sem vogal. Existe sílaba sem consoante, mas sílaba sem vogal não existe, tá? Daí vocês escrevam, não existe sílaba sem vogal, tá bom? Aqui no final, a sugestão de um livro, Amigos da Onça, Narrativas do Folclore. Diferentes e curiosas histórias sobre o folclore brasileiro para você ler sozinho ou pedir para um adulto ler para você. Muito interessantes. Muito bem, segundo ano, essa foi nossa aula de hoje de português. Um super beijo.